O Café Corporativo de hoje é com uma policial aposentada que vem trazer histórias da Delegacia da Mulher. E a gente vai falar muito sobre mulher no programa de hoje. Então, até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, hoje com Rosita Veras. Muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vinda ao Café Corporativo, Rosita. Prazer é meu, muito bom estar aqui. Rosita, que é uma policial civil aposentada que resolveu escrever um livro, Rosita, é isso mesmo? Isso mesmo. O livro é Delegacia da Mulher, Crônicas do Cotidiano Policial. Muito legal. Eu já dei uma boa folheada aqui no livro. Te convidei para vir ao Café Corporativo para a gente falar um pouco mais a respeito desse assunto, a respeito de tudo isso que tem aqui. E gostaria de começar te perguntando como que surgiu a ideia de uma policial aposentada escrever um livro sobre toda essa história, né? Conta um pouco pra gente. Então, na verdade, a história não é a minha história, não é a história de uma policial aposentada. A ideia surgiu lá atrás. Logo que eu entrei, eu estava com 20 anos, eu entrei na delegacia em 1992. Então, eu já passei a observar que tinha fatos muito atípicos que não mereciam ficar no anonimato. Uhum. Então, surgiu a ideia ali na delegacia, a gente tinha um livro que a gente denominou de livro de pérolas. Então, eram situações engraçadas, termos assim inusitados que a gente ouve em qualquer lugar. Uhum. Mas eu fazia as minhas anotações nesse livro de pérolas e mantinha guardadas 7 chaves do livro de pérolas. Vez ou outra as pessoas iam mostrar e a gente ria muito com as histórias ali, as pérolas, as frases ali, mas paralelamente eu tinha esse projeto. Então, aqueles fatos que fugiam muito da normose, eu acabava anotando, porque eu tinha esse projeto, eu achava que merecia, um destaque, e depois veio a ideia do livro, então surgiu lá atrás. Mas o livro é recente agora, né? Esse livro é recente. Tá, agora... O livro é recente. Legal. E depois de feito o livro, o que vem na sua cabeça em termos de conteúdo? O quanto que ele ajuda as pessoas? O que ele traz para as pessoas, Rosita? Então, esse livro, ele acabou ficando um livro conciso. Até conversei com o professor sobre isso, eu falei, ele ficou pequeno. Ele falou, mas merece divulgação, merece publicação. Tem que editar esse livro, porque, meu objetivo com o livro, hoje, eu vejo assim, mais, além da leitura, que é importante, as pessoas têm perdido um pouco o hábito da leitura, e até por isso ele é conciso, porque as pessoas não têm mais tanto tempo e nem paciência de ler. Mas eu acho que ele impacta um pouco, sabe? Porque é aquilo que eu te falei, são casos atípicos, e ali ele mostra assim, um universo de possibilidades, uma infinidade de possibilidades, de desfechos, de histórias, sabe? Que começam de uma maneira e tem desfechos assim surpreendentes, bons ou não. Agora, deixa eu te falar aqui, olha, a gente falou de um livro que basicamente ele tem como fonte os bastidores de uma delegacia da mulher. Esse livro, de alguma forma, ele ajuda a mulher no dia a dia? Ajuda a mulher a se encorajar, a buscar sua proteção? Eu gostaria de falar um pouquinho mais a respeito disso também. Sim, eu acho que muito. Uhum. Ele é conciso, ele é pequeno o livro, mas ele é de um conteúdo... Para mim, ele é de um conteúdo grandioso. Por quê? Eu acho que a gente passa a vida se baseando em histórias, em exemplos, né? A gente vive pedindo conselhos, seguindo exemplos. E aí tem vários fatos, assim, que mostram aquilo que eu te falei, um universo de possibilidades. Então, de repente, uma pessoa que está passando por um determinado problema, que ela não vê saída para aquilo, ela vai ler um conto, ela vai se identificar de alguma forma e vai passar
a ter uma outra perspectiva. E eu estava vendo algumas das histórias aqui, né? Eu já dei uma boa observada no livro e vejo algumas histórias muito interessantes, pitorescas, engraçadas, mas ao mesmo tempo trágicas, porque para a pessoa que está vivendo aquela situação não tem nada de engraçado, né? Ela está constrangida. Então, se ela vai procurar uma delegacia num determinado momento, quantas vezes ela já teve internamente pedindo ajuda e não teve coragem de externar isso, né? Faz sentido? Faz todo sentido. E as histórias, até por isso elas são curtas, porque são histórias que a gente não tem como romantizar. Uhum. Não tem como. Então, ao passo que a gente não consegue romantizar aquilo que seria muito bom. Eu sempre procurei lá atrás, quando eu comecei a escrever as ocorrências, assim, mesmo digitando, datilografando, quando eu entrei a datilografia, eu tinha essa verve de tentar romantizar um pouco a vida da vítima, para que ela lesse a própria história e se sentisse personagem de uma história que poderia ter uma mudança, alterar, que não fosse tão trágico, mas não tem como, porque E tem contos pitorescos, tem contos engraçados, porque são situações que é aquilo, né? Seria cômico se não fosse trágico. Mas a gente busca um pouco explorar esse lado, porque em tudo a gente tem que extrair um lado legal, não tem? Eu vejo aqui que no livro você enumera, cada capítulo você coloca como caso 1, caso 2, caso 15. Eles não têm um título. Isso tem alguma finalidade de ser assim para eles? São casos anônimos? Eu vejo que nenhum deles também você cita nome das pessoas, né? Sim. Então, inclusive, ele deveria ser bem mais extenso. Mas, exatamente, os casos exclusos são aqueles que causariam a identificação instantânea. Então, aí eu tive que abstrair algumas coisas. Tá. Né? Não tinha como nomear os casos exatamente por isso, para não trazer aquela identificação. Uma que eu acho que é desnecessário nomear os casos, eu acho que é legal o imprevisto, né? Você vai ler aquilo, você não sabe do que se trata. Não sabe quem é, exato. Então, ele é inominado, não tem personagens, não tem nomes e são totalmente abstraídos das histórias. Eu digo isso porque alguns livros a gente dá uma folheada, pelo título a gente pensa assim, puxa, essa história deve ser legal, vou ler essa, vou pular aquela, né? No seu tem que ler todos. Não, você vai ler todos. É por isso até porque ele é de fácil leitura, né? Muito bom, muito bom. É uma leitura dinâmica, rápida. Delegacia da Mulher, Crônicas do Cotidiano Policial. Vou mostrar aqui o livro para o público, legal. Mas ainda quero te perguntar mais. Este livro, ele mostra anos de uma Delegacia da Mulher. Você, como autora do livro, como uma profissional que ficou por um tempo ali naquele ambiente, percebeu uma evolução nesse sentido? Nós hoje estamos melhores do que estávamos no passado ou nós não evoluímos muito? Sempre a evolução é constante. Infinitamente melhor do que tivemos no passado. Sim. As leis mudaram, a mulher ela tem mais chance de trabalho no mercado. A própria licença maternidade se estendeu. Eu acho isso muito importante, o vínculo mãe e filho, nesse período, acho que agora passou de 4 para 6 meses, né? E a aceitação dos empregadores em relação a essas alterações da lei. Sim. Né? A mulher, hoje em dia, ela ocupa outros espaços também. E essas limitações, eu acho que tendem a diminuir cada vez mais. Mulher jogar agora vai começar a Copa feminina, né? Eu acho muito importante isso. E nós temos, né? Quebrado paradigmas. Nós temos a história da melhor jogadora do mundo ser uma brasileira, né? Olha só quanta coisa. E isso não quer dizer que tá bom, né? Não quer dizer que não haja mais diferença, que não haja mais violência sobre a mulher. Existe ainda, mas já existe uma evolução. No passado não tinha nem onde reclamar, hoje pelo menos tem, né? Eu pelo menos vejo dessa maneira. Será que... qual que é a visão de uma profissional da área sobre isso que eu estou dizendo? Sobre essa questão de hoje, pelo menos, haver uma voz para a mulher. Busca. Né? Eu acho a importância, né, do surgimento das DDMs. Acho que a primeira DDM surgiu em 1988, se eu não me engano, ou seja, não faz muito tempo, né? Sim. Aqui em Jundiaí, eu acho que foi em 82, aqui em Jundiaí em 88, alguma coisa assim. Acho que o surgimento das DDMs,
as fontes de denúncia, né? Diz que denúncia, de qualquer forma, o denunciante permanece no anonimato, mas as denúncias, elas caem na delegacia, então elas têm que ser investigadas. E a própria mulher que se fortaleceu, né? Nós somos resquícios daquela geração. Eu nasci em 69, então a minha mãe, ela tinha outra cabeça e... Eu atendi 3 gerações de Delegacia da Mulher. Eu entrei em 92, eu saí de lá em 2016. Então eu acabei pegando quase que 3 gerações ali dentro. E então a gente via os ditados, né? Lá atrás, quando eu entrei, eu fazia um comparativo em relação a isso, né? As pessoas, a gente ainda ouvia muito assim, ruim com ele, pior sem ele. Então isso era uma herança de uma outra geração que permanecia ali. Estava sofrendo, mas permanecia. Vamos só ver o que o Pelegrino tem para nos trazer na dica de segurança de hoje. Daqui a pouco voltamos. Saudações, pessoal. Um dos golpes muito recorrentes ultimamente no WhatsApp é pessoas mal intencionadas se fazendo passar por nossos parentes diretos. Ensinarei hoje como fazer para bloquear a sua foto neste aplicativo e, enfim, diminuir ou minimizar o risco dessa fraude. Abrindo o aplicativo WhatsApp em configurações, entre na sua conta pessoal do WhatsApp. Entre em privacidade, foto do perfil e lá aparecerá todos meus contatos e ninguém. Nunca deixe em todos, ou coloque meus contatos ou ninguém. E assim você conseguiu restringir a sua foto na rede social WhatsApp. Eu sou Valdemar Pelegrino, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Café Corporativo, segundo bloco, hoje com Rosita Veras, falando a respeito do livro Delegacia da Mulher, Crônicas do Cotidiano Policial. E nós falamos a respeito do livro agora no primeiro bloco e do quanto que isso também traz de benefício para o público, mas eu não posso deixar de te pedir, Rosita, se tem algum case, né? Eu dei uma folheadinha aqui, eu achei um bem interessante aqui, quer dizer, interessante com todo respeito, mas no sentido de nós trazermos um pouco desses bastidores da coisa, né? Eu vi o caso aqui de um pedófilo, né? De um suposto pedófilo que veio pedir ele próprio ajuda para tratamento. Conta esse case pra gente. Esse caso foi, assim, acho que uns 5 anos antes de eu me aposentar. Foi um caso, assim, eu achei que muito, muito importante, realmente. Por quê? Porque aí você vê a pedofilia no trato patológico, que eu não descarto, existe. Eu acho que a pedofilia é um ramo da psiquiatria, não tem como fugir disso. A gente vê claramente isso nesse caso. A pessoa se sentiu identificada ali com esse suposto, com a probabilidade de se tornar um criminoso e sentiu que aquilo fugia da normalidade da vida dele e foi pedir ajuda. Realmente ele pediu, ele disse que estava se sentindo atraído por determinada pessoa da família e pediu ajuda e foi encaminhado para a psicóloga, encaminhou para um tratamento com o psiquiatra. Não sei se ele acabou fazendo o tratamento, a gente não teve mais notícia, até porque nesse caso a gente teve a convicção de que a vítima não sofreu nenhum tipo de agressão, de abuso, que era a nossa prioridade, né? Então o tratamento dele era secundário, eu não sei se ele fez, mas é um caso interessante, porque as discussões recentes
falando sobre a pedofilia como patologia, tem um preconceito em cima disso, mas é importante abrir um espaço para falar sobre isso, porque de repente uma pessoa que sente exatamente o que essa pessoa sentiu, ela também vai procurar ajuda. Poxa, eu posso procurar ajuda, Eu tenho cura. Né? Uhum. Sim, porque ela tem consciência de que aquilo não é uma coisa boa, não é verdade? Se tem cura ou não, não sei, né? Mas ela vai procurar um tratamento. Sim, sem dúvida. E quais outros casos, Rosita, que poderiam ser contados? O livro ele é bem diversificado. O livro ele fala um pouco sobre tudo. Então, como a delegacia... Hoje eu não sei mais se a delegacia faz o atendimento a menor. Uhum. Então, na nossa época, a gente atendia idoso, menor e mulher. Então, ele até foge um pouco também da violência doméstica em relação à mulher e fala um pouco do menor. Mas são tantos casos, né? O caso... Eu tenho um caso, assim, especial, que eu nutro um carinho especial por essa vítima, embora ela tenha morrido. Foi um caso que me fez repensar e me deprimiu, a ponto de cair fora, pedir minha aposentadoria. Já tinha já tinha passado do tempo, eu já tinha tempo suficiente para me aposentar. E esse caso me fez repensar nisso. Foi o caso de uma vítima, ela nordestina, ela saiu de um Nordeste difícil, situação, era mãe solteira lá, acabou encontrando aqui outra forma de preconceito, se amasiou com um homem que também tinha esse preconceito com ela pelo fato dela, primeiro, ter vindo do Nordeste, mãe solteira. Bom, mas ela sofreu toda forma de violência da parte dele, violência doméstica, né? Injúrias, física, moral, e até que ela tomou as rédeas da situação e falou, não quero mais, e ela resolveu denunciar. Então ela procurou a gente na delegacia com toda a força. Ela falou, eu já providenciei, já consegui ajuda na igreja, minhas crianças vão para a creche, eu já tenho uma perspectiva de trabalho. E ela estava, assim, determinada mesmo. Então ela registrou o boletim de ocorrência, passou por exame de corpo de delito, a gente já pediu a medida protetiva, ele foi preso em flagrante e ela já voltou para casa com a medida protetiva, porém, infelizmente, ele saiu. Estava começando as audiências de custódia, eu acho que ele saiu na audiência de custódia, no dia seguinte, não me lembro se foi na audiência de custódia ou se o próprio juiz deliberou, porque a gente levava os flagrantes para a defensoria, o juiz plantonista é que avaliava o caso. Enfim, no dia seguinte ele estava na rua, ela determinada, com uma perspectiva de vida, ele foi preso. No dia seguinte ele saiu e ele foi atrás, ele arranjou uma arma e atirou. E a gente chega à conclusão de que muitas vezes só a lei não basta, né? A aplicação é falha, né? A aplicação da lei muitas vezes não funciona, não é verdade? Então, talvez, naquela ocasião, a gente não tinha casa-abrigo. Então, depois disso, a gente veio a Casa Sol para Jundiaí, que é um abrigo para as vítimas de violência doméstica. E a gente sabe que 80% dos algozes, dos agressores, descumprem a medida protetiva. Então, a importância da Casa Sol foi essa. Essa vítima, por exemplo, se tivesse, na ocasião, o abrigo, ele não teria acesso. Estaria protegido, né? Mas, assim, o que ficou para mim foi a determinação dela, sabe? O desfecho não foi bom, infelizmente, mas a determinação dela, aquela vontade de ressignificar, né, a própria existência, foi fantástica. É isso que a gente tem que buscar. A maioria das mulheres que aceitam essa violência doméstica por um determinado tempo, muito acontece porque elas têm mais medo como que se fala, daquela impossibilidade de se manter sozinha, com filhos, e muitas vezes a gente que está de fora pode até criticar, mas a gente não sabe o que está passando pela cabeça daquela mulher, né? O quanto vulnerável ela se sente e o quanto mais vulnerável talvez ela se sentiria se ela estivesse sozinha, pensando até nos filhos. Eu vi muito isso já ao longo da minha vida, de pessoas que aceitam uma situação ruim com medo de outra pior ainda, né?
Então, quero dizer que eu tenho todo o respeito a essas pessoas, por essas pessoas, mas que eu espero que um dia a gente consiga, não só através de leis, sabe, da lei que protege, mas acima de tudo de uma mudança. Projetos sociais. Projetos sociais, mudança da sociedade, a mulher cada vez mais independente financeiramente, para que ela possa também ter escolhas. Sim. Porque talvez essas pessoas não tivessem tantas escolhas, né? Faz sentido isso, Rosita? Faz sentido. E assim, eu via desde o começo, eu procurei não ter... não existe como fugir disso, porque tem vítimas assim que vão à delegacia constantemente e não tomam a decisão da separação, não tomam rédea da própria vida, e é óbvio, né? Não tem nem como dizer que não acontece. Irrita os atendentes, tem aquele blá blá blá, aquela conversa banal de por que vem toda semana aqui, não cansa de apanhar. Eu acho que isso aí é um desrespeito total, acho que cada um tem seu limite. Quantas vezes ela vai à delegacia, cabe a ela entender qual é o limite dela. Não chegou ainda, não deu, não aconteceu, não deu aquele start ainda, e eu esperava sempre que não fosse fatal o start. Sim, com certeza. Para ela procurar, é aquele negócio, não tinha doído a ponto de tomar uma decisão, né? E ao longo do tempo, eu entrei na delegacia em 92, então a gente teve mudanças de governo, depois a gente teve uma mulher presidente, então a cara da sociedade foi mudando, né? E a mulher foi ganhando cada vez mais espaço, não tem? Isso é fato. Rosita Veras, a trajetória policial me apresentou as várias faces de Eva. Me impressionei, me sensibilizei, mas nunca deixei de acreditar na mudança das pessoas, para o bem ou para o mal. A mutação é constante. Essas palavras encerram o livro. Parabéns, Rosita Veras, pela obra, mas eu peço para você ficar um pouquinho mais aí, que já depois do intervalo a gente volta para falar sobre o lançamento do livro. Tá bom. Tá? E nós vamos agora ouvir o Edivaldo. Fala, Edivaldo. Olá pessoal que assiste Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. A melhor estação do ano se aproxima, que é a primavera e o verão. E com isso nós temos que ter alguns cuidados, não somente ao público geriátrico, mas de modo geral a todos. Muita hidratação, água, sucos, água de coco, chás em temperaturas ambientes ou gelados. Não usar roupas muito pesadas, quentes, né? Que isso pode causar algum desconforto, alguma hipotensão, que é a pressão baixa no nosso público geriátrico. Não ficar expostos ao sol. Quando ficar, usar protetor solar, chapéus, bonés, tudo isso daí são cuidados que nós devemos ter de modo geral com todos. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Rosita Veras falando a respeito do livro Delegacia da Mulher, Crônicas do Cotidiano Policial. A Rosita que sempre trabalhou como ghostwriter, né? Que é aquela pessoa que escreve o livro para outras pessoas, é isso, Rosita? E hoje, agora você resolveu escrever o seu. Esse era o projeto, não tinha como. Eu sempre quis, desde que eu entrei na delegacia, falei, quando eu me aposentar eu vou colocar esses contos à mostra. Mas o trabalho de ghostwriter é outro, é a parte. Então eu escrevo e vendo os direitos autorais, permanecendo no anonimato. Ou seja, o objetivo maior agora é usar toda essa experiência que você já tem como escritora, porém com uma obra sua, né? Sim. Muito bom. Que vai lançar? Dia 8 de novembro, e o lançamento vai ser no Vila Pizza Bar. Aqui em Jundiaí. Aqui em Jundiaí, a esquina da São Francisco de Assis com a 9 de julho. 9 de julho, muito às 19 horas. Parabéns pelo livro, pela iniciativa, por todos esses anos na polícia. A gente sabe que é uma carreira desafiante. E parabéns por ter a iniciativa de vir contar tudo isso pra gente. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E eu espero que o livro traga essa conscientização desse universo de possibilidades que existe por trás de cada história. Muito bom. Desfechos felizes ainda. Muito bom. É isso. Que assim seja. Amém.
Café Corporativo, aqui no canal 25, fica hoje por aqui, mas você pode buscar em nosso YouTube todos os programas anteriores, são mais de 250 programas anteriores nesse acervo do Café, que eu sempre digo que é uma universidade em sua tela. Quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.